Olá, meus queridos estudiosos! Para que vocês não fiquem com tanta saudade de mim, eu voltei! Para que vocês não se esqueçam, eu sou a advogada Suelma Pinheiro e hoje nós iremos brevemente tratar sobre a aquisição da propriedade imóvel por meio do contrato de compra e venda. A aquisição da propriedade imóvel se dá através do registro de título. Gente, a transferência do domínio de bens móveis ocorre por meio da tradição, que nada mais é do que a entrega da coisa. Já a transferência de domínio dos bens imóveis se dá por meio do registro em cartório. O artigo 1267 trata sobre a transferência do domínio de bens móveis e o artigo 1245 do nosso Código Civil trata sobre a transferência do domínio de bens imóveis. Lembrando que a nossa regra geral é de que o título será registrado em cartório de registro de imóveis. Somente o acordo de vontade entre as partes não é suficiente para transferir a propriedade. Deve-se ocorrer o respectivo registro do título em cartório. O artigo 481 do nosso Código Civil trata sobre o contrato de compra e venda. Compra e venda é um acordo de vontade entre as partes, onde um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro contratante se obriga a pagar certo preço em dinheiro. Lembrando então que somente o acordo de vontades não é suficiente para a transferência da propriedade. O contrato de compra e venda nada mais é do que o início da transferência da propriedade, que, como já dito, deverá ocorrer através do registro no respectivo cartório. Somente o contrato, pessoal, não gera transferência do domínio, porque o contrato em si não é capaz de gerar um direito real. E como nós sabemos, um dos princípios do direito real é a publicidade. E assim, não há como dar publicidade se não ocorrer o registro da transferência da propriedade em cartório, né? Então a gente não tem como saber quem é o legítimo dono daquele imóvel. Assim, pessoal, não há como haver o efeito erga omnes, que é aquele que gera oponibilidade em face de toda a coletividade, de toda a sociedade. E um outro princípio que nós temos é o princípio da força probante. Gente, está escrito que o bem foi registrado pelo tabelião naquela matrícula, em determinada matrícula. A transferência é verdadeira e o princípio da força probante é o que afirma que aquela transferência ocorrida é legítima. Entretanto, a presunção é iuris tantum, que significa que que admite-se a prova em contrário, tá? Então, esse registro, ele não tem presunção absoluta. Pode sim ter prova em contrário. Por exemplo, vamos supor que houve a transferência de uma propriedade onde Maria queria transferir aquele bem imóvel para João e, por um equívoco, acabou transferindo aquela propriedade para José. Então, pessoal, pode sim haver a prova em contrário neste caso. E o que acontece? Maria deverá propor uma ação pedindo a baixa da verbação realizada no cartório, para que aquele que recebeu a propriedade indevidamente seja retirado, para que ele deixe de ser visto como proprietário daquele referido imóvel. Entretanto, pessoal, até que essa baixa se concretize na verbação do registro do imóvel, a pessoa que recebeu indevidamente, por equívoco, continua aparecendo como proprietário, tá? Nós temos ainda o princípio da legalidade, que significa que no momento em que há a transferência do imóvel, o tabelião deve verificar se aquele contrato é legítimo, ele deve verificar, por exemplo, se aquela pessoa, o vendedor que está efetuando a venda do imóvel, ele é o legítimo proprietário daquele bem, ele deve verificar as assinaturas, enfim, ele tem que verificar
todos os requisitos para se validar aquela transferência de compra e venda, para poder realizar o respectivo registro. Também há o princípio da especialidade, que é aquele que possibilita a individualização do bem de uma forma bem minuciosa. O bem deve ser descrito de forma que não gere dúvida quanto ao bem, quanto à coisa que está sendo transferida. E por fim, pessoal, uma última observação aí é que a aquisição da propriedade por meio do contrato de compra e venda, ela ocorre de forma derivada. E que a aquisição da propriedade de forma derivada? Nada mais é do que aquele negócio, aquela transferência, aquela aquisição onde houve um acordo negocial entre as partes. É simplesmente isso, tá? E essa aquisição da propriedade, como nós já dissemos, por meio do contrato de compra e venda, o contrato em si não gera direito real, ele não é passível de garantir o direito à propriedade, de fato, né? Nós sabemos então que existe a necessidade de que seja registrada aquela propriedade no respectivo cartório de bens imóveis. Espero ter contribuído com vocês, estudem bastante e até o nosso próximo encontro.